Bom dia, graça e paz, queridos. Você sabe qual foi o principal pedido dos discípulos para o Senhor Jesus? O que eles mais queriam aprender? Será que era fazer milagres, maravilhas, ver o fogo cair do céu? Será que era isso? Não, amados. Sabe o que eles pediram para o Senhor? Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Amados, a palavra de Deus é bem clara em dizer que nós não sabemos orar, amados. Nós não sabemos orar como convém. Por isso, lá em Romanos 8, 26, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede pelas nossas orações, porque nós não sabemos orar. E o nosso padrão, o nosso modelo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sempre ensinou a gente pelo exemplo. Sabe, ele não falava assim, orai sem cessar, vigia. Não, ele ia lá, ele se retirava para as montanhas ou para a praia. Ele se retirava de madrugada para ir orar. Para quê? Para falar com o Pai. Para ter um momento de intimidade com o Pai, de busca. Porque a oração, amados, ela não é só um monólogo, onde só um fala. Não, a oração ela é um diálogo. Onde dois falam, eu falo, mas eu paro, eu silencio a minha mente para ouvir o Senhor falar. E o Senhor Jesus, ele deixou esse exemplo lindo para a gente, de buscar a face do Pai, de querer ouvir o que o Pai fala, ouvir e fazer, e realizar a vontade do Pai. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Você pode ver lá nos evangelhos, o Senhor Jesus buscando, o Senhor Jesus tirando tempo de qualidade com o Senhor. Quando Ele nos ensina, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O que isso significa? Quando a gente entra no quarto e fecha a porta, a gente quer o quê? Privacidade. Quando a gente entra no quarto e fecha a porta com alguém que a gente ama, a gente quer o quê? Intimidade. E lembra lá do Éden? Deus vinha ver Adão e Eva, e do mesmo jeito você entra no teu quarto, olha o que o versículo diz, e o teu Pai que te vê. Então você não entra para o secreto para você ver Deus, é para Deus te ver, para Deus te ouvir. A palavra de Deus, amados, é bem clara que o Senhor, ele inclina os ouvidos dele para nos ouvir. Ele inclina os ouvidos para nos ouvir. A palavra de Deus diz que o Senhor está atento, olhando para a terra, procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, tem pessoas que são os buscadores de Deus, os provocadores de Deus e tal, mas tem um tipo de pessoa que é Deus que procura, que é Deus que olha buscando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E eu quero te convidar. Comece a orar, mesmo que seja 5 minutos. Você fala assim, mas eu nunca orei na minha vida. Conversa. A oração é isso, é você rasgar o seu coração, é você rasgar a sua alma. É você orar com a boca, mas com o coração também. Sabe? A gente precisa aprender a sair desse nível da oração trivial, daquela oração politicamente religiosa. Ó Deus, ó Pai. Não, é rasgar o coração, falar o que você está sentindo, o que está doendo. O Senhor, ele se importa, ele quer ouvir. E o nosso Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que se importa com o que ele vê e é um Deus que responde ao que ele vê. Basta a gente buscar, basta a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, abrir a nossa alma. Rasga a sua alma, rasga o seu coração, que as nossas orações saiam do raso, irmãos. Às vezes a nossa oração é só blá, 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 e pronto, e a gente já sai. Ou senão a nossa oração é aquela lista de mercado, eu quero isso, me dá aquilo outro. E quando Deus vai falar com a gente, cadê? Nós já fomos. Não, oração é diálogo, oração é relacionamento. Quando é que eu sei que alguém é meu amigo? Quando eu tenho o número do telefone dele, eu converso direto com ele, mando mensagem, a pessoa vem na minha casa, eu vou na casa da pessoa, a gente tem o quê? Intimidade. E todos os dias eu quero estar o quê? Conversando com a pessoa. Do mesmo jeito é o Senhor. Você ama o Senhor? Você tem intimidade com Ele? Você fala com Ele? Então a prova de que você tem ou não tem é o desejo que você tem de estar com Ele. É a fome, a sede que você tem de estar com Ele, de falar com Ele, de ter tempo com Ele. E é isso que o Senhor quer conosco.
intimidade, relacionamento. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. E você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então não tenha medo. Comece nem que seja com 5 minutos. Comece nem que seja falando: ai, Senhor, obrigado por esse dia e tal. Mas converse com o Senhor. Não deixe de falar com Ele em todo o tempo. Você pode estar lavando louça e estar falando com o Senhor. Você pode estar lavando a roupa e falando com o Senhor. Fale com Ele todo o tempo. Amém? Vamos orar? Vamos? Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor Jesus, obrigado pelas nossas vidas, por todos nós juntos aqui buscando a Tua face. Senhor, nos ensina, Pai, a orar, porque nós não sabemos. Espírito Santo, nos ensina a usar as Suas palavras, não as nossas, porque nós não sabemos. Senhor, coloca palavras nas nossas bocas, como a palavra diz, que o Senhor nos ensina e coloca a palavra na nossa boca. Nos ensina a orar, Pai, a Tua vontade, não a nossa. Que a nossa oração, Pai, não seja apenas um monólogo, não seja apenas lista de supermercado, mas não, que nós tenhamos o desejo de ter intimidade com o Senhor, de orar a Sua vontade, de orar as Suas dores, orar aquilo que o Senhor quer, Pai, não pela minha vida, mas pela vida de todos, Pai. Nos ensina a ser intercessores, nos batiza com o espírito de oração, nos batiza com o espírito de intercessão, Pai. Em Teu santo nome, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Tenha um dia abençoado. Amém.